Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Ceciliano, sou professor de História e todos os anos na escola que eu trabalho, eu e alguns colegas, a gente costuma fazer uma revisão das obras do PAS para ajudar os alunos a resolverem a prova, evidentemente. Esse ano, por motivos óbvios, né, a pandemia adiou, essa revisão ficou para ser virtual e eu gostaria de propor a vocês que me acompanhem por alguns momentos para que a gente faça essa revisão. O que a gente faz é o seguinte, nós selecionamos algumas dessas obras, no caso aqui eu vou abordar a terceira etapa, e a gente tenta relacionar essas obras entre si e vendo as possibilidades de abordagem em questões. Bom, eu não sei se todos têm ideia de como funciona a seleção das obras, por isso eu vou explicar rapidamente. O edital do PAS, ele contempla os objetos de conhecimento. Esses objetos de conhecimento são ideias, conceitos que devem nortear aos professores do ensino médio, do ensino para preparar os alunos. Nesse caso, dentro dos objetos de conhecimento, né, temos ali a formação do mundo ocidental, no caso, aqui a gente tem cenários contemporâneos na terceira etapa, nós temos estruturas, gênero, e assim vai, são vários objetos. Dentro desses objetos estão as obras que são sugeridas por uma consulta pública que a universidade promove à comunidade escolar. Depois que essas obras são sugeridas, elas são analisadas por uma comissão, e essa comissão redige os objetos colocando ali as obras, propondo para cada uma das obras uma abordagem e orientando dessa maneira que a banca que elabora a prova possa fazer as questões a partir das sugestões da comunidade escolar mediadas nesse texto dos objetos de conhecimento. Se vocês quiserem ter acesso a esse texto, é fácil, basta entrar no site do Sebrasp e procurar lá, né, objetos de conhecimento do PAS, e aí vocês vão ter acesso a esse material. Os professores de vocês, do ensino médio, em geral, conhecem esse objeto, leem esse objeto, e aí preparam suas aulas para tentar cobrir aquilo que a universidade indica como ideal. Então, as obras, elas não são cobradas por si, elas são cobradas na prova a partir dos objetos de conhecimento e contextualizadas nas diversas disciplinas do ensino médio. Então, provavelmente, na prova, você não vai ter uma questão para qual o ano da obra ou qual o nome do artista. Não é isso que se quer. E também é uma oportunidade da universidade propor para as escolas, para os alunos, uma abordagem de obras que são relevantes, tanto obras do passado, como textos, obras de arte, escultura, música, etc., como filmes, audiovisuais, entrevistas. Tem uma pluralidade de gêneros textuais que estão presentes nessas obras. Bom, é óbvio que numa prova não vai cair tudo, né? Não vão cair todas as obras, mas elas têm ligações entre si e é isso que a gente procura fazer. Então, essa reflexão que eu trago aqui para vocês, ela está ligada a isso, a refletir, a pensar nas possibilidades de reflexão e abordagem dessas obras. Por isso, eu selecionei algumas obras e eu quero colocar aqui para vocês quais são. Só um pouquinho aqui que eu já estou ajeitando o meu material. Vocês veem que essa gravação é um pouco caseira, né? Então, agora eu estou projetando aqui as obras que a gente tem selecionadas, certo? Para essa abordagem aqui. São algumas das obras que eu julgo que serão, assim, praticamente impossível de não cair, certo? Deixa eu botar aqui só um pouquinho, beleza. Então, essas obras são, a que eu selecionei, a Necropolítica. A Necropolítica do Achille Mbembe é um texto, é um ensaio, que está citado, me parece, 11 ou 10 vezes nos objetos do PAS. Então, é bem provável que nós tenhamos alguma questão, ou mais de uma questão, ou itens, sobre a necropolítica do Achille Mbembe. É um texto que ele acaba estruturando e dialogando com quase todos os objetos de conhecimento, e, além disso, com muitas obras que estão propostas também. Então, ele se relaciona de uma forma bastante extensa
com a possibilidade de prova. Bom, também é um texto importante. É um texto que tem, hoje, no Brasil, uma grande aceitação, um grande impacto nos cursos de filosofia, ciência política, direito, economia. Então, é uma obra que recebeu, por parte da academia brasileira, assim, um acolhimento, né? Então, a necropolítica é bem provável que caia. Depois disso, eu selecionei aqui algumas obras. Entenda o que é o racismo estrutural, do Canal do Preto, é um vídeo de poucos minutos. Trouxas Ensanguentadas, do Arthur Bairro, que é uma intervenção urbana, fotografada, descrita e tal, vamos falar sobre isso. Todas essas obras eu vou deixar os links, vocês vão recebendo os links aí, se você estiver vendo no YouTube ou também no Instagram, a gente vai colocar aí a possibilidade de você acessar essas obras conforme estão citadas lá nos links sugeridos pela UNB. Navio de Imigrantes é um quadro do Lazar Segal. Hidalgo Incendiário é um mural que está lá no México, localizado lá no Palácio dos Governos de Guadalajara, que é o estado de Jalisco, no México. É muito interessante. Uma música, uma obra, uma peça musical, que é o Quarteto para os Fins dos Tempos, uma obra importantíssima, super tocante, que a gente vai analisar também em algumas partes e tal. E O Real Resiste, do Arnaldo Antunes, por último aqui. Todas essas obras, tá? Elas guardam uma relação entre si e, no meu ponto de vista, estão relacionadas com a necropolítica do Achille Mbembe. É bom dizer que essas obras, né, elas são sugestões, né? Eu acho que eu já falei isso, né? Que são sugestões dos alunos, enfim, da comunidade acadêmica. Muito bem, então vou começar aqui com o Achille Mbembe. Eu separei aqui o texto que eu tenho aqui em mãos, na tela, melhor dizendo, é o texto que saiu publicado numa revista da UFRJ, se não me falha, a revista, isso mesmo, a revista Arte e Ensaios, tá? E está disponível, né, se vocês procurarem aí, ou a gente vai botar o link, mas se vocês procurarem Arte e Ensaios, vocês vão encontrar esse texto, tá? E ele também foi transformado em livro, foi publicado em livro também, de amplo acesso aqui pelas redes, pela internet, para comprar fisicamente, claro. Bom, o Achille Mbembe, ele está tratando do quê? Ele está tratando do Estado contemporâneo, do Estado, de uma forma geral, esse Estado que nós temos hoje no mundo, estabelecido no mundo. Então, ele está tratando de política. Por isso, ele chama de necropolítica. Lá no começo do texto, quando ele começa a sua argumentação, ele faz uma apresentação e ele diz aqui, ó, olha só que interessante. Esse ensaio pressupõe que a expressão máxima da soberania, e aí a noção de soberania que ele trabalha, ele pega do Giorgio Agamben, que é um filósofo italiano importante, em grande medida no poder e na capacidade de ditar quem pode viver, quem pode morrer. Então, é um texto que fala de política, é um texto que fala do papel do Estado, do exercício do poder desse Estado contemporâneo. Da onde ele tira essa proposta, essa leitura? Ele faz uma análise histórica. Ele dialoga com vários acontecimentos, vários processos que vão se acumulando ao longo da história e chegam aos dias de hoje, dando essa formatação contemporânea ao Estado, que ele diz que é fundamentalmente um Estado que escolhe quem vive e quem morre. Bom, estamos vivendo aqui o período da pandemia. Nesse período da pandemia, é bem provável que a banca da UNB pense alguma questão relacionada à necropolítica e à pandemia. É possível que eles façam isso trabalhando com o tema de história do tempo presente, da antropologia, da ciência política, da sociologia e da filosofia, evidentemente. Então, explorar o texto da necropolítica relacionando com o papel dos estados dentro desse quadro de pandemia é uma possibilidade bem concreta que a UNB pode apostar.
Eu selecionei duas partezinhas aqui do texto que eu acho interessantes, tá? Não vou ler tudo, mas vocês podem ter acesso ao texto e vão ler claramente, tá? Ele diz aqui, ó, em minha argumentação, relacione a noção de biopoder de Foucault a outros dois conceitos, estado de exceção e estado de sítio. Esses conceitos, ele vai pegar, como falei, a argumentação do Agamben e vai dizer que hoje esse estado de sítio é a normalidade. Esse estado de exceção, que o nome diz, é um estado de exceção, onde os direitos individuais, os direitos humanos são suprimidos temporariamente, na verdade se tornou a regra. Na verdade, é assim que o Estado, hoje, contemporâneo, vindo do Estado moderno, funciona. Então, nós estamos vivendo um tempo de exceção. Um tempo em que os direitos humanos são suprimidos, são suspensos. E todos vivemos sobre o risco, uma espada que paira sobre a nossa cabeça para nos provocar a morte a qualquer momento. É isso que ele está dizendo. Retira-se as liberdades individuais. E ele diz que esse é o formato do Estado moderno, talvez do Estado capitalista moderno. Bom, e esse Estado, ele trabalha sobre o corpo das pessoas. Ele machuca as pessoas, ele mata as pessoas, ele pune as pessoas violentamente, usando a violência. Um dos autores, ou no caso uma autora que o Achille Mbembe trabalha, é exatamente a Hannah Arendt, que tem uma das obras sobre a violência e que tem 2 capítulos citados também nas obras do Paz. Mas nós não vamos abordá-la agora aqui, senão ia ficar um texto também, um vídeo, no caso, que muito extenso. O que ele faz? Ele examina essas trajetórias do Estado, pelas quais o estado de exceção e a relação de inimizade tornam-se a base normativa do direito de matar. Ou seja, o estado de exceção torna-se a norma, a forma com que o Estado funciona. Em tais instâncias, o poder, e não necessariamente o poder estatal, ele está falando de uma forma ampla de política, daqui a pouco a gente vai ver um exemplo disso numa das obras, a do Arthur Barrio, presta atenção, cuidem aí, continuamente se refere e apela à exceção, à emergência, uma noção ficcional do inimigo. Então, esse Estado inventa um inimigo, que boa parte das vezes é uma parte da população, ou uma população como um todo, todos os cidadãos são colocados como inimigos desse Estado. E, portanto, se são inimigos, podem ser mortos, podem ser presos, podem ser eliminados, entende? São vidas que são desprezadas, são as pessoas que podem morrer, na visão do Estado, evidentemente. Com efeito, e aí ele vai falar, bom, enfim, ele vai falando várias coisas aqui e tal, é um texto denso, é um texto sofisticado, o Achille Mbembe é um filósofo que é africano, camaronês de nascimento, mas é um globetrotter, um cara que andou em várias universidades europeias e outros lugares, né, na América do Norte. Hoje ele está na África do Sul, em Pretória, né? Então ele tem uma leitura que também é interessante, que é o seguinte, é uma leitura dos povos do Sul. Apesar de ter circulado nesses ambientes, ele propõe uma leitura, que a gente vai ver aqui, que ele dialoga com alguns conceitos e processos históricos que não são necessariamente passados na Europa. É o caso do racismo, que justifica a escravidão. A escravidão na América, a escravidão moderna, que dizimou uma parte inteira da população da África, de vários países e nações africanas foram dizimados pela escravidão, que escolheu pegar essas pessoas, jogar na América como mão de obra compulsória, obrigatória, escrava, né? É uma experiência fundamental para fazer esse Estado moderno funcionar e ser do jeito que é. Se não houvesse a escravidão na América, a escravidão atlântica, no território do Atlântico, unindo África, Europa e Américas, a gente não teria o capitalismo como ele é hoje. O Estado não seria a mesma coisa como é hoje, seria outra coisa. Então, esse escravismo aplicado na América, a escravidão moderna, é fundamental para essa experiência de Estado que nós temos hoje. E ela tem a ver com o uso
do racismo. E aí ele dialoga com outro autor muito importante nas ciências humanas, na filosofia, na ciência política, na psicologia também, que é o Foucault, Michel Foucault. Ele diz assim, com efeito em termos Foucaultianos, racismo é, acima de tudo, uma tecnologia destinada a permitir o exercício do biopoder, aquele velho direito soberano de morte, ou seja, sobre os corpos. Entende? Então, o corpo é maltratado. Então, a violência do corpo das pessoas negras, dos indígenas também. E aí, depois, extrapolando isso que está aqui, o próprio Agami vai citar outros exemplos. Por exemplo, outros exemplos. A questão do apartheid na África do Sul, a questão palestina, a experiência do holocausto nazista sobre os judeus, a Shoah, como falam os judeus no idioma hebraico, né, que é o sacrifício dos 5 milhões de judeus nos campos de extermínio e concentração, tá? E esse tema aí vai dialogar com uma das obras do Paz, que eu vou falar daqui a pouco, que é o Quarteto para o Fim dos Tempos, do Olivier Messier. Então, a gente pode ter uma questão ligada à questão pode ter na prova do Paz, uma questão ligada ao Holocausto, tá? O Quarteto dos Fim dos Tempos e a necropolítica. É uma possibilidade, é uma reflexão possível, eu diria quase urgente e necessária, como a gente está vendo agora. Bom, então, ele vai usar também então, a questão palestina, a questão do Holocausto, tá? E o racismo estrutural. O racismo de todos os dias. O racismo que faz parte da estrutura da sociedade contemporânea, que segrega pessoas, que elimina pessoas, né, só porque elas têm um fenótipo diferente. E que vai dialogar, possivelmente, com um tema contemporâneo, que é de 2020, o Black Lives Matter, que é o Vidas Negras Importam, que eclodiu nos Estados Unidos e repercutiu globalmente. Então, olha só que interessante, pode ter uma questão no Paz que seja uma questão que aborde isso. A questão do Black Lives Matter, né, Vidas Negras Importam, essa luta de resistência norte-americana, né, que repercute no mundo todo, aqui no Brasil particularmente, nós tivemos passeatas, tivemos manifestações públicas, né, a população se organizando aqui em Brasília, em São Paulo, em outras capitais também, onde a gente viu a população sair às ruas, né, e reivindicar direitos, né, solidários ao que aconteceu lá nos Estados Unidos, que foi a morte do George Floyd. Mas, assim, esse racismo estrutural que hoje elimina... E aqui eu já parto, então, deixando um pouquinho de lado, a gente volta à questão da necropolítica, eu já parto um pouco aqui para ver a questão do Black Lives Matter. Só um pouquinho, deixa eu passar aqui. Ok. Então, tá. Aí eu quero abordar, eu não vou mostrar aqui o vídeo, eu vou deixar o link, certo? Do Entenda o que é Racismo Estrutural, mas eu separei aqui uma partezinha de um texto, que eu também vou deixar o link, que é a Revista Afirmativa, que faz aqui um texto aqui, resumindo um pouco as ideias de um autor super importante hoje no Brasil, que é o Silvio Almeida, um intelectual orgânico aqui no Brasil, um cara que está pensando o racismo, ele é filósofo, professor de direito, advogado também, não é? E tem um canal, vocês podem acompanhar com vídeos muito didáticos, vídeos muito apropriados para o momento, assim, com uma função muito bacana, que é realmente comunicar-se bem com a gente que está interessado nas questões relacionadas ao direito, ao racismo e tal. E ele tem um livro que chama O que é Racismo Estrutural, tá? Que é organizado, uma coleção que é organizada por uma outra intelectual importante hoje no Brasil, que é a Djanila Ribeiro. Ele diz aqui, o racismo faz parte da história moderna, guardando uma relação com a formação do Estado, que é o que aponta o nosso Achille Mbembe no Necropolítica. Então, o racismo ele é uma experiência na vida do Estado moderno, desde o período lá do século XVI, e vai continuadamente sendo fundamental, chegando até os dias de hoje. Então, o racismo, como fala nos termos Foucaultianos, é uma tecnologia para oprimir as pessoas. E ela é essencial na formação e no funcionamento desse Estado até os dias de hoje. É isso que é o racismo estrutural. Por isso ele é uma estrutura da sociedade.
Ela é uma estrutura que explica e justifica seu funcionamento. Então, essa denúncia do racismo estrutural, ela é fundamental, ela é um tema que perpassa todo o período da história contemporânea. O Achille Mbembe também se refere a, por exemplo, a violência do período do terror. Apesar que o período do terror não é um tema necessariamente da terceira etapa do Paz, tá? Ele é um tema mais relacionado à segunda etapa do Paz, o período do terror, quando o Estado francês, né, se tornou uma máquina de matar pessoas com o uso da guilhotina, né, continuadamente eliminando as pessoas que eram oposição política ao Estado. Então, esse período do terror, lá na Revolução Francesa, é mais ou menos 1 ano e 8 meses, segunda fase da Revolução Francesa, ele é uma experiência também que vai sendo acumulada, entendeu? Para utilizar esse Estado e as suas ferramentas, a polícia, o exército e tal, para oprimir, reprimir e eliminar as pessoas. Então, o que ele diz aqui? Ó? Segundo o jurista, o conceito de raça foi desenvolvido pelo modelo de Estado burguês, para eleger o sujeito universal, organizar as relações públicas e econômicas e jurídicas a partir da categorização de classe dos indivíduos, assim, a fim de preservar o grupo hegemônico. Tá, ok, eu sei, esse texto aqui é um pouco difícil, mas o que ele está dizendo aqui? Que ele é um sistema de dominação do grupo branco, heterossexual, do grupo burguês que está no poder, quer dizer, ele é um elemento de reprodução, o racismo é um elemento de reprodução do Estado, ou seja, de dar continuidade ao Estado. Então, o Estado democrático de direito, na verdade, ele está a serviço dos interesses de um grupo social, de uma classe social, que domina e elimina aqueles que eles acham que são seus adversários e que podem, em algum momento, colocar em xeque a própria reprodução desse Estado, que é um Estado de exceção, como fala o Agamben, que é esse outro autor, que está citado pelo Necropolítica, do Achille Mbembe. Veja como as coisas são interligadas, né? As coisas são interligadas. Com isso, agora, eu quero passar uma outra obra. Então, nós já vimos aqui alguns dados sobre a necropolítica, o racismo estrutural, e o racismo estrutural e a necropolítica são dois termos, dois conceitos que eu penso estarão na prova de alguma maneira. Então, se eu diria que são conceitos a reter, são esses, necropolítica e racismo estrutural. E eles provavelmente vão estar costurados com outros temas relacionados, talvez, a Black Lives Matter, talvez ao Estado brasileiro e a sua continuidade, o seu funcionamento de violência. E aí eu quero trazer aqui para vocês As Trouxas Ensanguentadas, que é uma obra citada no Paz, tá? Acho que aqui está num bom tamanho para a gente ver. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui maior. Aham, coloquei, consegui. Então, o que acontece? Essas trouxas ensanguentadas, elas são trouxas de pano, tá? De algodão, sacos de algodão. E esses sacos de algodão, eles foram enxertados de uma série de lixo, de coisas podres, de carne podre, de saliva, e acho que até fezes colocou, enfim, um monte de coisa podre lá dentro, e o cara fez como ele colocou a carne ainda crua, né, a carne entrando em composição, tornou as trouxas ensanguentadas. E ele, primeiramente, o Arthur Barrio, que é um autor, que é um artista nascido em Portugal, mas fez sua carreira no Brasil, ele, luso-brasileiro, portanto, ele pega essas trouxas e larga primeiramente no Rio de Janeiro, nas ruas do Rio de Janeiro. E numa segunda, mais marcante, depois ele coloca isso no museu também, lá no Rio de Janeiro, no Museu de Arte Moderna, e por último ele coloca essas trouxas num riacho, que é meio um esgoto. Hoje parece que está canalizado, desculpem, eu não conheço lá em Belo Horizonte, mas parece que está canalizado esse esgoto aí, esse riacho, lá que corta o centro da cidade de Belo Horizonte. Bom, essas trouxas ensanguentadas, então, eram trouxas de pano, preenchidas de material orgânicos e dejetos, né, cortadas ao golpe de faca. O artista inseriu um pedaço de carne onde saiu sangue. Essa intervenção, então, aconteceu no Rio de Janeiro e principalmente em Belo Horizonte. E ela foi deixada, e em Belo Horizonte criou um caso. E o Arthur Barrio queria o quê?
com essa obra, né? Então, aqui eu estou trabalhando com alguns sites que depois eu vou botar os links ali para que vocês tenham também acesso a esse material aqui que eu estou usando como referência para fazer essa reflexão. Essa obra lá em Belo Horizonte, assim como no Rio de Janeiro, ela criticava, primeiro uma situação. Primeira coisa, uma situação. Não é exatamente uma obra de arte que tu vai no museu ver. Não era isso. Era como se fosse uma intervenção urbana. Sabe? É na cidade que ele fez a obra. O que é uma intervenção urbana? É algo que acontece na cidade. Pode ser o teatro de rua, pode ser um grafite, né? Então, a obra de arte que tem a cidade como seu campo de atuação, entende? Então, é isso que é as trouxas ensanguentadas. E lá em Belo Horizonte, então, ele fez. E é uma crítica, né, aos esquadrões da morte que atuavam nos anos 60 e nos anos 70. Tá? É uma crítica. Essa crítica se coloca... Dei uma espirrada aqui, mas já voltei. Aí o que acontece? Essa crítica, ela se coloca no seguinte sentido, tá? Esses esquadrões da morte, eu tô com um material aqui, um site que eu vou indicar para vocês, vou deixar o link para vocês, mas qualquer um pode procurar na internet, tá? Que é o site da Comissão da Verdade da Assembleia Legislativa de São Paulo, que fez uma investigação sobre os esquadrões da morte. E eles dizem aqui, a primeira expressão do fenômeno esquadrões da morte surgiu no Rio de Janeiro entre os anos 50 e os anos 60. Tratavam-se de grupos policiais envolvidos com a criminalidade. Segundo o jurista e pesquisadora Alessandra Teixeira, né, os envolvidos agiam em prol de diversos interesses, com ligações diretas com economias criminais, ou seja, com grupos de crime organizado, como, por exemplo, em prol do jogo do bicho, da prostituição, também do tráfico de drogas, além de torturas e assassinatos, e também relacionados a crimes de caráter político, aonde esses esquadrões da morte, formados por agentes do Estado, sejam policiais, delegados, até gente do Ministério Público, do sistema jurídico brasileiro, atuou, e eram pagos, mas veja bem, eram paramilitares os esquadrões da morte, eles não eram grupos oficiais, tá? Então tinha civis também que participavam desses esquadrões da morte, que não eram agentes públicos do Estado, e o que eles faziam? Eles matavam e perseguiam pessoas em prol do crime organizado, ou também perseguindo opositores ao regime da ditadura militar. Olha a necropolítica aí, né? É o Estado, e não só o Estado, mas também esses grupos paramilitares atuando para oprimir a oposição, restringir a vida das pessoas, né? Então, é uma necropolítica também. Então, a necropolítica tem a ver com essa tortura do Estado, tortura oficial do Estado brasileiro, que no período da ditadura torturava, matava, interrogava pessoas, né? E também a ver com a execução das pessoas. É muito difícil a gente não lembrar agora, nesse momento, por exemplo, com os grupos paramilitares que atuam lá no estado do Rio de Janeiro, as chamadas milícias, né, que mataram a Marielle Franco. Né, provavelmente, né, possivelmente, são responsáveis pela morte da Marielle Franco. Né, já está sendo processado, vai para julgamento em júri popular, dois dos assassinos da Marielle Franco. Então, quer dizer, já está provado que as milícias do estado do Rio de Janeiro atuaram num crime político, além de atuarem também em função do crime organizado, do tráfico de armas, tráfico de drogas, tendo relações políticas com agentes públicos e agentes do Estado, porque essas milícias são formadas por ex-policiais, ex-soldados, membros do Exército, né, e também das forças militares e policiais lá do estado do Rio de Janeiro. Não é? Então, isso. Agora, o Esquadrão da Morte ele foi nacional. Tá? Ele se estabeleceu. E as trouxas ensanguentadas são uma crítica aos Esquadrões da Morte. Entendeu? São umas críticas ao Esquadrão da Morte. Então, elas foram jogadas lá, essa situação, né? E deu um rebu danado, porque as pessoas, né, começaram a ver o mau cheiro, sentir o mau cheiro, vendo aquelas... E aqui nas fotografias que estão colocadas aqui do relato da situação, o Arthur Barrio ficou por lá,
olhando o que estava acontecendo, conversando com as pessoas, relatando o que estava vendo, fotografando e tal, e as trouxas ensanguentadas aí. Então, uma obra de arte, uma intervenção extremamente interessante, né, que provocativa também, e uma reflexão sobre essa questão toda aí da violência do Estado, mas não só do Estado, né, e a necropolítica, né. Esses esquadrões da morte, supõe-se que até hoje podem estar atuando no Estado do Espírito Santo, por exemplo. Não é algo que acabou, né, ele mudou de nome, mudou de forma, mas está até os dias de hoje. Bom, agora aqui eu passo para uma outra obra, tá? Uma obra muito interessante também, claro, como todas as obras do Paz, que é O Navio de Imigrantes do Lazar Segal, tá? Então vou deixar o link, fiquem calmos, fica tranquilo. Então esse Navio de Imigrantes é uma obra, é um quadro, né, que está aqui, está lá no Museu Lazar Segal, lá em São Paulo, fica lá no bairro da Saúde, tá? Que é um bairro lá de São Paulo, é um museu muito interessante, muito legal. A casa do Lazar Segal e ateliê dele é onde fica o museu. Então, o museu é onde era a casa e ateliê do Lazar Segal. A casa em si é uma construção interessante, assim, com várias peças, com níveis diferentes, assim, que a gente passa por uma escadinha ou por rampas e tal, e vai de uma parte para outra. Tem um cinema lá. O Lazar Segal é um lituano, né? Lituano, né? Oi, será que eu errei que não é lituano? Mas acho que é lituano. E ele é um pintor que fez sua carreira no Brasil, mas ele migrou como europeu, e o tema do judaísmo e o tema da imigração é um tema forte para ele. Na verdade, esse Navio de Imigrantes, ele é uma série, tá? É uma série de pinturas, está dentro de uma série de pinturas, em que ele aborda com extrema sensibilidade. Quando a gente está diante do quadro, é realmente impactante, assim, é um quadro que passa, assim, uma sensação de desilusão, de solidão, de sofrimento, né? Os detalhes dos grupos sociais que estão aqui, as pessoas sozinhas, as famílias, as crianças, os idosos, né? Que estão retratados aqui, colocados no quadro, né? O sofrimento, a dor, a solidão, a solitude, são todos temas que são trabalhados, né? Os tons do quadro passam uma melancolia, uma coisa angustiante. Eu estou falando porque eu tive diante desse quadro lá em São Paulo, e no Museu Lazar Segal, que, como falei, é um ótimo museu, assim, com as obras do Lazar Segal, e uma outra obra de outros artistas também tem lá. Então a gente passeia lá pelas salas, né? E aí em cada sala tem a vasta obra do Lazar Segal. Então é muito interessante. É sempre interessante aqui nas abordagens, nas pesquisas que vocês fazem, dar uma olhada na biografia do autor e no contexto da obra. Então a obra, ela está ligada a isso, a vinda dos imigrantes. É o quadro de 1939 e 41, esse é o tempo que foi feito o quadro, né? E pertence ao Museu Lazar Segal, como eu falei para vocês, lá no bairro da Saúde. Dá para ir de metrô, tá? É perto do metrô, então, assim, sei lá, acho que uns 500 metros de uma estação no metrô, se não me engano, Santa Cruz. Tem uma igreja na frente da estação. Observando a obra por meio de elementos formais, iniciando pela presença forte e marcante de duas linhas inclinadas, que são essas aqui, ó. São esses esteios aqui do barco, né? Aqui seria uma representação do convés do barco, né? É possível, mas trata-se dessas duas linhas inclinadas, iniciadas na metade das laterais da obra, convergem para um único ponto de fuga, né? Uma ideia de destino, uma ideia de ponto de chegada, né? Se for traçado, bom, aqui ele vai fazendo. Eu vou passar para vocês o link, vocês darem uma lida, tá? Nesse material aqui, que, como eu disse, é uma obra extremamente expressiva. E essa imigração é por quê? É fugindo da perseguição do Estado nazista. São os imigrantes que vêm para o Brasil, né? Em busca de se protegerem do fascismo, que está campeão na Europa. E o fascismo também é uma experiência de necropolítica. Então, o fascismo, o nazismo alemão, que é o fascismo na Alemanha, e o fascismo na Itália, são versões de uma necropolítica, são experiências de exceção, de estado de sítio, de estado de guerra, que vão se generalizar. Essa experiência, né, ela servirá de alguma maneira para
na opinião do Achille Mbembe, justificar esse estado de exceção que nós vivemos hoje, esse estado de necropolítica. Mais uma experiência de necropolítica, portanto. Então, a gente pode ter uma questão aqui que relacione a necropolítica ou racismo estrutural, mas no caso não do racismo contra a população afrodescendente, a população afro-brasileira, afro-americana, né, mas contra os judeus na Europa. Mas é racismo também, né? Então, tá aqui o quadro Navio de Imigrantes, do Lazar Segal. E agora a gente dá uma viajadinha aqui e vamos para outro lugar. A gente vai ver uma obra, tá? Do José Orozco, né? Que vai retratar, que é um mural lá no México. Eu tenho aqui um material, deixa eu pegar aqui rapidinho, que eu já deixei separado aqui para gente ver aqui, que se refere ao Orozco, tá? Ao Orozco. Então, aqui a gente tem a obra toda. O que é essa obra? Olha que interessante isso. É um mural. Então, ele está no alto de uma escada. Vou mostrar para vocês daqui a pouco. Está no alto de uma escada, certo? E dessa escada ele se estende, essa escada ela tem um corredor para a direita e um corredor para a esquerda. E o mural ele vai se estendendo para a direita e para a esquerda. Então, no alto da escada, algumas reproduções, inclusive, aparecem ao lado, assim, os corrimão da escada da direita, corrimão da escada da esquerda, né? Fica aparecendo. Então, aqui, essa fotografia, na verdade, isso aqui é meio uma composição, tá? Essa fotografia é uma composição desse mural que se estende na frente da escada, depois ele vai para o corredor da direita, para o corredor da esquerda. Eu vou projetar aqui, ó, para vocês terem uma ideia. Deixa eu botar maior aqui. Beleza. Aqui eu tenho uma imagem que vai mostrar isso. Ó, aqui, ó, viu? Ali, ó. Então, a gente tem, né, o quadro que é assim. Então, a escada, e ele vai para a direita, vai para a esquerda. Bom, aí o que a gente tem que é o hidalgo incendiário. O que é o hidalgo incendiário? É um padre, tá? O padre Miguel Hidalgo, e esse foi um herói revolucionário de 1810. De 1810. Esse hidalgo, ele lidera, o padre Miguel Hidalgo, ele lidera uma rebelião de escravos, uma rebelião popular no México, tá? E ele vai ser um dos caras responsáveis pela determinação do fim da escravidão na forma da lei lá no México. Tem o fim da escravidão no México. Olha a experiência de necropolítica aí, entendeu? Isso. Agora, veja bem, esse quadro, ele é uma reflexão histórica, no seguinte sentido. Ele pega e coloca o Miguel Hidalgo, que é o camarada que vai ser líder, portanto, do começo da independência do México, da Revolução de Independência Mexicana. E essa Revolução de Independência Mexicana, ela foi contra a igreja e contra os peninsulares, contra a coroa espanhola, que era o reino que oprimia lá, no caso, o México, né? O México era uma colônia. E aí essa guerra de independência, ela tem start com a rebelião liderada pelo Miguel Hidalgo. Provavelmente esse tema não vai ser abordado numa questão, porque ele não entra bem como na terceira etapa, tá? Ele não entra bem em parte de história, ele não é um tema da terceira etapa, ou seja, as guerras de independência e o processo de emancipação da América colonial espanhola ou ibérico-americana, no caso, Portugal, Espanha, Brasil e os países de colonização espanhola. Então, o que a gente tem nisso? A gente tem uma trajetória. Por quê? O Orozco pintou esse quadro, esse mural, em 1937. E agora que vem a parte interessante. O que ele faz? De um lado, ele coloca ali a cruz que oprime os povos, porque a Igreja Católica é extremamente reacionária no México. A Igreja Católica era a favor da monarquia espanhola, não queria a libertação e a independência do México. Inclusive, o padre Miguel Hidalgo, ele foi excomungado pela Igreja num processo inquisitorial no México. Ele foi excomungado e entregue para as autoridades da coroa espanhola, que o executaram.
né, fuzilaram o Hidalgo, né? Então, esse Hidalgo incendiário tem isso. E aí, no mural, olha aqui, ó, aqui tem é uma escada que vai à direita, né? Eu falei que era um corredor, mas é uma escada, como mostra aqui na foto, né? Na foto a gente vê direitinho isso. Essa foto aqui eu retirei do site do New York Times. Tem uma reportagem lá e tal, sobre a deterioração, enfim, a obra estava mal cuidada e tal, porque era uma obra até mal vista lá no próprio lugar onde ela está, porque ela está pintada no palácio onde funciona o legislativo do estado de Jalisco, na cidade de Guadalajara. E aqui o que ele coloca? A cruz, a suástica, a foice e o martelo, tudo como signos de opressão às pessoas, figuras monstruosas, dantescas, figuras agressivas, né? E o Hidalgo com a sua espada de fogo, por isso incendiário, com a sua adaga de fogo, para lutar contra essa opressão da igreja de um lado e dos regimes totalitários, nazistas e tal. E ele faz uma salada, ele mistura tudo. Nazismo, igreja, comunismo oficial, tudo para ele, tudo no ponto de vista dele, é tudo oprimindo, todos oprimindo a população mexicana, a população mexicana, a cidadania mexicana. Então a gente tem esse cenário aí, né? Lá. Aqui então, ó, e aqui o povo, né? Aqui é a parte de baixo, onde está o Hidalgo, vê ali o vestígio aqui da espada incendiária, né? E o povo sendo morto, né? População sendo morta. Quer dizer, é uma obra que tem um aspecto político extremamente forte, né? Contra um Estado, que no caso era o Estado colonial, olha a necropolítica aí, o Estado colonial que decidia que vivia e que morria. Porque essa insurreição liderada pelo Hidalgo foi intensamente reprimida. Foi com forte opressão e violência, né? O próprio Hidalgo foi, além disso, excomungado, fuzilado, entende? Então isso daí é um elemento interessante, né? Aqui a gente tem uma foto de cima, ó, entendeu? Aí tem, né? É aberto, assim, né? Eu acho que é um átrio, algo assim, né? E o quadro tá lá. E até hoje as autoridades mexicanas não têm muita vontade de preservar, e o mural meio que está se deteriorando. O próprio muralismo mexicano é uma obra no mundo todo. O muralismo no México é onde foi o gênero, não sei se dá para falar gênero, mas o estilo, né, de muralismo, ou seja, uma obra pintada numa parede, né, ou seja, uma grande obra, uma grande tela. O caso, né, também que remete, poderia dialogar com essa obra do Orozco, por exemplo, a própria Guernica, do Pablo Picasso, que é uma obra também de dimensões enormes, são 7 metros de comprimento por 3 de altura, algo assim, né? E Guernica é o que? É necropolítica também, né? O bombardeio da Força Aérea Alemã que cai sobre a pequena cidade de Guernica, que fica que fica no País Basco, junto à capital Bilbao, do País Basco, né? E elimina 5, 6 mil pessoas instantaneamente, né? Uma morte horrível, lançando veneno, lançando bombas incendiárias, né? Que oprimiu e matou aquela população. Daí o Pablo Picasso tirou sua inspiração, né, para fazer uma das obras centrais das artes plásticas e da história do século XX, que é Guernica, né? Pode ser que tenha um diálogo aqui. Todas essas obras são exemplos de necropolítica, são exercícios de necropolítica, de violência desse Estado opressor que decide quem vive e quem morre. Certo? Bom, vamos adiante aqui. E aí, então, já finalizando, deixa eu pegar a nossa sequência. Então, nós já vimos aqui a necropolítica, os trouxas ensanguentados, o navio de imigrantes, o Hidalgo incendiário. E agora vamos falar sobre o Olivier Messiaen, que é esse músico francês, um músico importantíssimo na França, foi maestro lá, com uma obra vasta, muito marcante, né, que compôs o Quarteto para os Fins dos Tempos. E nesse Quarteto para o Fim dos Tempos, o Orozco, aqui está o cartaz da primeira apresentação do Quarteto para o Fim dos Tempos. E essa apresentação ela se deu em circunstâncias absolutamente dramáticas. O Olivier Messiaen, acho que é assim que
pronuncia o nome dele, esse maestro, né, ele é francês. Ele, no período da Segunda Guerra Mundial, perdão, ele vai se alistar ao exército francês quando a Alemanha invadiu a França. Uma parte da França, inclusive, colaborou com essa invasão. Foi bem subserviente à invasão nazista. Mas uma parte da França se rebelou. E ele foi preso como soldado, ele foi preso e mandado para um campo, tá? Para um campo de um acampamento, né? Um campo de passagem, de concentração, tá? Juntinho à cidade de Bergen-Belsen, na Alemanha. Fica quase na fronteira norte com a Polônia, tá? Atualmente. Era um complexo de campos de concentração, tá? Era um complexo de campos de concentração. Eu vou mostrar um mapinha aqui para vocês. Eram vários campos de concentração, era grande, era uma pequena cidade ali que concentrava milhares de pessoas, certo? Esse campo, então, ele ficou no campo de prisioneiros de guerra. Ele era um soldado e tal. E o que acontecia? Tinha, nesse complexo lá de Bergen-Belsen, tinha os campos, um acampamento chamado Pou, o campo de resistência e o campo de prisioneiros, que é onde ficou o Olivier Messiaen. Nesse campo de prisioneiros, também conhecido como Stalag 311 ou Stalag 9C, tá? Esteve de operação esse campo, que é onde ficou Olivier Messiaen, foi entre 40 e 45, mas ele ficou lá no período entre 40 e 41. Foram poucos meses que ele ficou lá, tá? Junto a esses 600 prisioneiros de guerra franceses e belgas. Então lá estava o senhor Olivier, certo? Eu estou aqui no site que chama Enciclopédia do Holocausto, tá? Enciclopédia do Holocausto, que fica hospedado no site do Museu do Holocausto dos Estados Unidos. Então, vocês procuram assim. Aqui eu coloquei uma página que eu fiz a tradução, mas tem verbetes, porque é uma enciclopédia, tem verbetes. É um ótimo site, muito bem referendado, assim, com pesquisa, enfim, uma coisa muito séria, feita pelo Museu do Holocausto dos Estados Unidos, o Memorial do Holocausto Museum, United States. Então, lá tem o link Enciclopédia do Holocausto. Se vocês fizerem uma busca por Enciclopédia do Holocausto no Google, vocês vão encontrar rapidinho esse material aqui, esse site. Aí, o que acontece? O nosso Olivier Messiaen ficou exatamente nesse complexo campo de concentração. Vejo que a extensão, aqui eu tenho um mapa que eu estou colocando aqui para vocês, principais campos nazistas na Europa em janeiro de 44. Tá? Esses aqui eram os principais. Mas a extensão desses campos era muito maior, tinham em muito mais lugares. Aqui está mostrando, né, onde fica a cidade de Bergen e a cidade de Belsen. Então era Bergen-Belsen, juntinho aqui, onde estava nessa região o campo de concentração servido de trens. Via de regra, os campos de concentração ficavam junto a linhas férreas. Tá? Uma maneira bem racional de levar a população judaica, né, em primeiro plano, que foi perseguida pelo nazismo, mas também outros tipos de prisioneiros, comunistas e socialistas, né, que eram prisioneiros políticos, homossexuais, né, deficientes mentais, deficientes físicos, os ciganos e também testemunhas de Jeová, que é uma seita, um grupo religioso, uma igreja protestante, né, do corte protestante, no caso, eles são evangélicos, né, como a gente diria hoje, e esse grupo também, os testemunhos de Jeová foram perseguidos. Assim, alguns morreram, mas a maioria só ficou preso mesmo. Nesse campo, então, o nosso Olivier Messiaen promoveu uma audição, uma avant-première dessa obra, Quarteto para o Fim dos Tempos. E o nome da obra faz jus à obra, né? Esse quarteto. E ele teve, veja bem, ele está num campo de concentração que tem um piano,
certo? E junto com eles estavam presos, tinham presos que tocaram violino, violoncelo e clarinete. Então, é um campo de concentração que tem um piano. Não é uma coisa de se imaginar numa prisão hoje em dia, quiçá num campo de concentração lá nos anos 40, na Alemanha, dominada pelos nazistas. Mas tinha. Então, a gente pode ver que, de certa maneira, não vou usar uma palavra, dizer que eles eram, assim, que tinham algumas licenças, essa é a palavra, né? Nesse campo de concentração tinha algumas licenças. Alguns campos eram de concentração e as pessoas ficavam lá, armazenadas lá como animais, né? E não eram campos de extermínio. Não quer dizer que as pessoas não morressem. As pessoas morriam muitas vezes por fome, inanição, né? Maus tratos, né? As pessoas morriam. E aí nesses campos tinham também crematórios, onde se queimava os cadáveres. Outros campos eram convertidos em campos de extermínio, onde as pessoas, os principais campos de extermínio ficaram na Polônia, tá? E os principais campos de concentração no próprio território alemão. Mesmo assim, morriam pessoas pra caramba nesses campos. Foram 5 milhões de judeus, uma parte da população judaica da Europa, de alguns países, como, por exemplo, a Hungria e tal, foi praticamente exterminada, assim, mataram quase todo mundo, né, nesse campo de concentração. Então, essa primeira audição, que aconteceu no dia 15 de janeiro de 1941, foi executada ao piano o próprio Olivier Messiaen. Depois ele foi libertado, tá? Nesse campo, em particular, de Bergen-Belsen, muitos dos prisioneiros foram libertados como barganha para a libertação de alemães que foram presos pelos aliados ou pelos russos, ou foram trocados até mesmo por carvão, por produtos, tá? Foram moedas de troca, esses prisioneiros. Então, alguns deles foram libertados. E os franceses, então, esse grupo de franceses foi libertado, né, em troca de prisioneiros alemães no sul da França. Parece que é essa a história. Mas eu acho que isso não vai ser cobrado no paz. Mas olha aí a necropolítica. Veja como o conceito de necropolítica ele perpassa por vários tempos, ele ajuda, inclusive, na reflexão sobre isso que está acontecendo. Eu realmente, a gente vai colocar aí o link, dispor o link da obra. No Paz, a gente está, foi colocado a parte 1 e a parte 6, deixa eu conferir isso. Foi exatamente isso aí, o movimento 1 e o movimento 6. É uma obra de extrema sensibilidade lírica. A gente vê o movimento dos músicos, né, com sons que muitas vezes alto, uma hora alto, uma hora baixo, extremamente melancólica e lírica a obra, tá? É realmente algo assim que remete a esse drama humano que foi o Holocausto, que foi o nazismo matando as pessoas, né? Exercendo a necropolítica na sua forma mais intensa nas experiências do século XX. Muito bem, então do conjunto de obras que a gente tem, mas ainda é preciso resistir. Por isso, eu vou deixar aqui por último, né? Espero que a minha reflexão aqui tenha ajudado vocês a problematizar as obras, né? Impera que vocês olhem as obras, prestem atenção e pensem nessas relações possíveis entre as obras, entre o conceito de necropolítica e o conceito de racismo estrutural, que vai perpassando os objetos do Paz e essas obras. E por último, então, o Real Resiste. Eu vou deixar aqui para você só uma partezinha aqui, a gente não vou colocar a música, né, mas tem o link, tá fácil de achar e aí, ó, um helicóptero jogando bomba, os índios, a polícia atirando nas pessoas, aqui em Brasília, né, a gente vê ali, e aí vai falando da obra, vai falando desses conceitos, o fanatismo, a xenofobia, a violência, mas o real que somos nós resiste. É um pesadelo, depois passa. Essa obra foi lançada no final de 2019, né? Essa música, esse clipe, extremamente impactante e completamente integrado à nossa própria realidade. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para mostrar hoje para vocês, nesse pequeno vídeo aqui que eu estou fazendo.
Espero que a gente possa... Eu vou tentar fazer mais vídeos, né? Espero que eu possa ter sido aqui bastante claro e provocar essa reflexão mesmo, provocar essa reflexão, que a gente pense sobre essas obras, né? E ver como elas podem ser abordadas de diferentes ângulos, né? De diferentes maneiras, e quem sabe aí alguma dessas aí cai no Paz, né? Abordada pela banca, eu acho que seria bem. Esse exercício que eu estou fazendo aqui é o exercício que a gente sempre faz em sala de aula, e eu posso dizer para vocês que em retrospecto a gente quase sempre acerta uma ou outra coisa. Então é bom da gente pensar e refletir sobre essas obras, porque elas realmente trazem para a gente informações e trazem reflexões mais do que tudo, tá bom? Um grande abraço e fiquem atentos aí que a gente pode botar outros vídeos. O pessoal aí de primeiro e segundo ano a gente vai botar material também, além para o terceiro ano aí, que vai fazer a terceira etapa do PAS. Boa sorte e bons estudos para todos.